A Guerra da Reconquista foi uma guerra que durou mais de 700 anos, travada entre os reinos ibéricos cristãos e os reinos islâmicos invasores. Essa guerra contra o elemento invasor foi importante para a consolidação dos reinos de Portugal e Espanha, as futuras nações responsáveis por descobrir o Novo Mundo. Em pleno século VIII, o reino visigodo dominava a Península Ibérica. Sendo um reino católico, abrigou por muitos anos a heresia do arianismo, que foi duramente combatida no cristianismo antigo. O reino visigótico era uma monarquia eletiva, com o rei sendo eleito em um cargo vitalício, porém não hereditário, tal como ainda hoje é o Vaticano, onde é sempre eleito um sumo pontífice em um conclave. No ano de 711, percebendo o enfraquecimento do reino por brigas na sucessão da coroa, o califado omíada invade a Península Ibérica, chegando às portas da França. Os cristãos, então, se refugiam no norte, no montanhoso território das Astúrias, composto por uma cadeia de montanhas, que era uma fortaleza natural contra o inimigo. Assim, sob o comando de Pelágio, é fundado o Reino das Astúrias, reino esse cujo exército frequentemente descia as montanhas para repelir os ataques muçulmanos. Desse modo, por meio da Batalha de Covadonga, começa o esforço de guerra para reconquistar as terras perdidas para os muçulmanos. Era o início da Guerra da Reconquista. A presença muçulmana na Ibéria trouxe uma série de mudanças nos costumes e na dinâmica social. Diferente arquitetura e cultura foi acompanhada de diferente moral e direito. Tornou-se comum o sequestro de jovens moças em vilarejos cristãos por criminosos ou soldados muçulmanos a cavalo, com o fim de torná-las suas esposas. O ideal monogâmico, casto e valente de um cavaleiro medieval católico europeu, que seria capaz de dar a própria vida para defender uma mulher, se chocava com a realidade muçulmana de uma multiplicidade de esposas e concubinas. A situação se agrava ainda mais quando o emir de Córdoba, Abderrahmão, acerta com o rei Mauregato o pagamento do tributo das 100 donzelas. O tributo das 100 donzelas era um imposto no qual o Emirado de Córdoba exigia que 100 jovens donzelas virgens cristãs fossem conduzidas ao Emirado Islâmico para serem concubinas na corte do emir. Tal tributo, tido como normal pelos muçulmanos e inaceitável pelos cristãos, inflou ainda mais o espírito de reconquista e dos ideais de cavalaria. Inclusive, em uma das viagens anuais para levar as jovens, um cavaleiro chamado Gesto Ansur teria encontrado um acampamento em meio a uma plantação de figueiras, onde se encontravam os carrascos e as jovens que estavam em viagem a caminho do Emirado para serem escravizadas. Em um ato heróico, teria lutado contra os carrascos, matando-os e libertando as jovens virgens. Após esse ato, casou-se com uma delas e, desse casamento, fundou a família Figueiredo, por conta do local da libertação das jovens. O avanço muçulmano sobre a França foi repelido em 721, na Batalha de Poitiers. Nela, o reino franco, liderado por Carlos Martel, expulsa as hordas muçulmanas para além dos Montes Pirineus, confinando-os apenas na Ibéria. Conforme os anos passavam, mais as Astúrias cresciam em território e influência, fazendo ataques precisos em território muçulmano, visando reconquistar suas terras. Entretanto, um acontecimento ocorrido na Galícia mudaria completamente os rumos da guerra. Uma estrela, iluminando um campo, fez com que o peregrino Pelágio e o bispo Teodomiro encontrassem as relíquias do apóstolo São Tiago Maior,
apóstolo de Cristo que pregou na Ibéria. Segundo a tradição, Tiago teria percorrido a Espanha antes de ser martirizado em Jerusalém. Por sua vez, encontrar as relíquias de São Tiago, o apóstolo de Cristo que pregou naquelas terras, justamente naquele momento de dificuldade, era visto como um sinal claro de que, apesar do que os galegos pensassem, Deus não havia se esquecido deles, enviando o apóstolo que lhes transmitiu a fé para abençoar o seu esforço de guerra. Assim, no local onde foram encontrados os restos mortais de Santiago, foi fundada a cidade de Santiago de Compostela, a junção de Campos e Estela, em referência à estrela pairando sobre o campo que levou ao encontro do corpo do apóstolo. No ano de 844, com a revolta dos asturianos contra o imposto das 100 donzelas, é travada a Batalha de Clavídio, na qual outra manifestação de Santiago animaria ainda mais o espírito guerreador dos hispânicos. No momento difícil da batalha, quando os cristãos perdiam, o próprio Santiago teria descido dos céus, entrado no campo de batalha empunhando uma espada e uma bandeira, matando muçulmanos juntos com os cristãos e desaparecendo logo em seguida. Desse acontecimento, começou a devoção a Santiago Matamouros, bem como foi fundada a Ordem de Santiago da Espada, uma ordem cruzada focada especificamente na Reconquista. Santiago de Compostela foi um dos maiores destinos de peregrinação na Idade Média, sendo os Caminhos de Santiago, também chamados de Via Láctea, um caminho de peregrinação percorrido por reis, nobres, burgueses, clérigos e plebeus. Em meio aos vários anos de guerra, vários reinos foram formados, dentre os quais se destacam o Reino da Galícia, Leão, Castela e Navarra. Por volta do ano 1000, o Califado de Córdoba é subdividido em vários pequenos estados islâmicos, se enfraquecendo consideravelmente. Junto a isso, começaram as Cruzadas em 1095, que, por sua vez, deu um novo impulso aos reinos ibéricos contra os islâmicos. Ao passo que franceses, alemães e ingleses lutavam na Terra Santa para reconquistar Jerusalém, os espanhóis lutavam ali mesmo contra os seus vizinhos para retomar as terras do sul, com a ajuda das ordens cruzadas. O ideal de cavalaria ibérico é novamente impresso no guerreiro idealizado, que foi representado por Rodrigo Dias de Vivar, conhecido por El Cid Campeador. Tão numerosas foram as conquistas dos castelhanos sob o comando de El Cid, e tamanha era a sua destreza no campo de batalha, que, mesmo após ser morto, foi amarrado sentado a um cavalo, fazendo com que os seus inimigos corressem de uma batalha ao verem-no, achando que ele se encontrava vivo. Dom Afonso Henriques, por sua vez, funda em 1043 o Reino de Portugal, após, na Batalha de Ourique, ter uma visão na qual o próprio Cristo ordenava que fosse fundado o Estado português. Desse modo, Dom Afonso não somente funda Portugal, como procede a uma série de batalhas, tocando independentemente a reconquista portuguesa. Portugal, de fato, foi um estado que já nasceu lutando. Em 1147, quando os cruzados ingleses iam em direção a Jerusalém, ao fazer uma escala em Portugal, aproveitaram para auxiliar Dom Afonso a reconquistar a cidade de Lisboa das mãos dos muçulmanos. Além disso, Sacavém, Santarém, Évora, Berra, Serpa e Badajoz seriam outros territórios conquistados, ainda em vida por Dom Afonso, ficando os seus sucessores com a missão de terminar a reconquista portuguesa. Em um espaço de 30 anos,
Portugal deixaria de ser um condado submisso a Leão Castela para virar um reino independente e que, em pouco tempo, dobrara de tamanho, dada suas amplas conquistas. Várias ordens cruzadas, como a Ordem de Avis e a Ordem de Évora, dividiram espaço em Portugal, tendo um importante lugar no reino. Além disso, após o rei Filipe o Belo decidir exterminar os templários da época, anos depois, foi a diplomacia portuguesa que permitiu que a ordem sobrevivesse sob a proteção do Estado, denominada Ordem de Cristo. Outro reino de destaque foi o Reino de Aragão, que dominou a Sardenha, a Sicília e Nápoles, sendo famoso por sua marinha de guerra e por seus assaltos anfíbios. Os aragoneses, juntos os templários, reconquistaram as ilhas de Mallorca e Minorca, além de amplas possessões na península. Em Castela, por sua vez, tem destaque o rei Alfonso X, também conhecido como o Sábio. Afonso era apaixonado pela gramática, pelo trovadorismo, pela astronomia e pelos livros. Formou em seu reino uma corte de tradutores que se empenhavam na tradução de livros para o idioma galego-português, entre os quais a Bíblia e vários livros da Antiguidade Clássica. Compôs ele mesmo mais de 430 cantigas, conhecidas como as Cantigas de Santa Maria, e ordenou a instalação de um observatório astronômico em Toledo, tendo elaborado, junto com cientistas árabes, as tabelas alfonsinas, que dispunham sobre as posições astronômicas dos planetas. A grande presença de intelectuais árabes e judeus em sua corte, entretanto, não diminuíram a fé do rei, que, além de ser um grande devoto de Nossa Senhora, a qual dedicou inúmeras cantigas, continuou o esforço de reconquista, ainda mais ao sul, fazendo com que Castela chegasse ao litoral sul da península. A chegada de um reino cristão no litoral sul da Ibéria era um marco importante. Se os seus antepassados ficaram confinados no norte, agora eram os invasores que estavam confinados ao sul. As praias, de norte a sul, estavam agora sob o domínio cristão. No século XIV, entretanto, a guerra é cessada quando o reino de Castela aceita o Emirado de Granada como seu vassalo, pondo fim à reconquista por ora. A guerra só é retomada efetivamente com a subida ao trono da rainha Isabel, a católica. Isabel era uma rainha diferenciada, extremamente religiosa e que buscava exterminar do reino de Castela os infiéis muçulmanos e a heresia. Casando-se com Fernando de Aragão, promove uma união pessoal entre os reinos de Castela e Aragão, dos quais seriam seus filhos herdeiros. Lançavam-se assim as bases para a formação do Império Espanhol. Na concepção de Isabel, a Espanha deveria ser purificada dos vícios, da corrupção e dos infiéis, e, a partir disso, seria um reino abençoado. Isabel, então, ordena a imediata tomada de Granada. Para tanto, deveria ser tomada inicialmente a cidade portuária de Málaga. O temor da cristandade da época era que o Islã entrasse em uma nova jihad a partir do atracamento de navios turcos no porto. Entretanto, com a experiente marinha aragonesa cercando o porto e com a presença pessoal dos reis católicos Fernando e Isabel no teatro de operações, Granada finalmente cai e a reconquista é finalizada. Assim, no dia 2 de janeiro de 1492, é expulso o último emir muçulmano da Ibéria, mais de 700 anos depois do início da guerra, no ano 700.
Fray Hernando. Es nuestro deseo que se erija una gran cruz en la torre más alta. Habrá de verse desde el último rincón de la ciudad. Granada es cristiana y todos deben saberlo. Isabel e Fernando estabelecem também a Inquisição na Espanha, perseguindo a heresia e punindo severamente os membros da igreja que não respeitavam seus votos. A rainha preocupava-se em estabelecer um reino forte, que fosse purificado dos vícios e da heresia por meio da Inquisição e que fosse também uma potência econômica e cultural, levando a fé para a Ásia, tal como já estavam fazendo os portugueses. Desse modo, ela é a única monarca a acreditar e financiar o navegador genovês Cristóvão Colombo, que, após meses de viagens, finalmente chega às Américas. Mais que meramente potências econômicas, Portugal e Espanha virariam potências culturais, levando às Américas a arquitetura barroca, as artes, as universidades e a civilização ocidental. Essa herança cultural é sentida na língua, nos costumes, na religião e na arquitetura, tendo também financiado missões de ordens religiosas, como a Ordem dos Jesuítas, que se aventuravam em selva fechada para buscar a conversão dos nativos. Essa é a história da formação dos reinos de Portugal e Espanha. Reinos que nasceram em meio às guerras e às cruzadas, mas que, dado o seu esforço pela reconquista de seu território, em uma guerra de mais de 7 séculos, seriam os grandes responsáveis por descobrir as Américas, ampliar as rotas de navegação e transmitir a fé a toda a América Latina, legado que se pode sentir até os dias de hoje. Caso desejem saber mais sobre filmes e séries que abordem o tema, clique aqui na descrição.